Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de invertebrados, né? Página 260, então, sobre artrópodes. Aqui nós temos a imagem, né, de uma formiga. O que nós podemos verificar que ele tem de diferença dos animais anteriores? Que nos animais anteriores nós não tínhamos a presença de pernas, né, articuladas aqui, tá? Então, essa é uma das características da evolução e também o corpo segmentado em cabeça, o tronco e abdômen. Então, vamos lá. As formigas apresentada na imagem, assim como as aranhas, besouros, caranguejos e lacraias, pertencem ao filo dos artrópodes. Em grego, arto significa articulação e podos, pés. Os artrópodes são invertebrados que se caracterizam pela presença de apêndices ou pernas articuladas, tá? E muitos deles apresentam antenas. Então, eles vão apresentar apêndices, pernas articuladas ou antenas. Então, depende muito do animal. Além disso, representantes desse filo têm um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto ou cutícula, tá? Exoesqueleto ou cutícula significa esqueleto externo, que recobre o corpo e é trocado continuamente em um processo chamado muda ou equidise, ó. Então, quando ele troca a sua pele, é chamado de muda ou equidise, tá? Esse exoesqueleto, por exemplo, nós encontramos lá pedaços, né, da casca da barata. Na verdade, você não encontra a barata. Então, é sinal do quê? Que ela está crescendo e ela sofreu o processo de muda ou ecdise. Os artrópodes são um grupo de animais bastante variável. Assim, para facilitar os estudos desses animais, vamos estudar os 5 principais grupos de artrópodes. Então, quais são os principais grupos que nós vamos estudar? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, tá? Olha, aqui nós estamos vendo um inseto ali, né, realizando a muda, ó. Ele está realizando a muda, é como se fosse trocar a pele, né? Aqui nós temos o exoesqueleto, é composto por quitina, mesmo que temos na unha, tá? Um material que confere resistência ao corpo dos artrópodes. Ele não acompanha o crescimento do animal, porque ele é rígido, porque ele é duro, então não tem como ele acompanhar o crescimento do animal. Então, por isso que ele faz essas trocas frequentemente, para ele poder crescer. E um detalhe bem importante, pessoal, a quantidade de pernas e de antenas então, pode variar muito do grupo de artrópodes. Não existe uma regra, né? Ah, são 3 pares, 5 pares. Não, depende muito, tá? Insetos. Então, vamos estudar primeiramente o grupo dos insetos. Dos insetos, nós temos formigas, cupins, baratas, percevejos, besouros, abelhas, mosquitos, borboletas, louva-a-Deus, bicho-pau, né? Você provavelmente já deve ter visto algum deles. Esses são apenas alguns exemplares que existem na Terra, porque existem milhares, tá? Os insetos vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Alguns deles possuem asas, então alguns deles também não é regra, e que permite o voo. Essas características possibilitam aos insetos chegar mais facilmente aos alimentos, procurar parceiros para reprodução e fugir de predadores, por exemplo, tá? Então, os insetos formam o maior grupo pessoal e o mais numerosos do pessoal da invertebrados. Então, ó, então, os insetos formam o grupo mais numeroso e diversificado de invertebrados. O corpo dos insetos é organizado em cabeça, tórax e abdômen. Ó, cabeça, tórax e abdômen. Então, vamos lá. Cabeça, tórax, tórax e abdômen, tá? Aqui, então, a cabeça possui um par de olhos que possibilita a percepção de imagem e cores.
A maioria dos insetos possui ocelos, estimula então, né, a luminosidade, então eles percebem esses estímulos de luminosidade. Alguns têm uma visão boa, tá? Então são olhos compostos, ou seja, tem um de cada lado. Os insetos apresentam um par de antenas que auxiliam na percepção de cheiro, gosto e formato, além de temperatura e umidade do ar. Então, como se fosse um órgão sensitivo desse animal. Os insetos apresentam 3 pares de pernas articuladas, ou seja, que movimenta, ó, articulada aqui, ó, né? Que ela consegue se movimentar, dobrar, as quais podem ser utilizadas para caminhar, saltar, correr, nadar, cavar ou agarrar. Existem insetos que na fase adulta apresentam um par de asas, outros que têm 2 pares e alguns que não têm essas estruturas, tá? Então a asa depende muito do animal. A alimentação dos insetos é bastante variável. Existem espécies herbívoras, né, como os pulgões, carnívoras, como alguns besouros, onívoras, como as baratas, e parasitas, como as pulgas. O sistema digestório é completo. Se é completo, porque tem boca, que pode apresentar especializações que permitem aos insetos sugar, mastigar ou picar. Então, se é completo, é porque possui boca, todo o sistema até ânus. A respiração dos insetos ocorre por meio de pequenos tubos chamados traqueias. Olha aqui, já apresento, já tem uma estrutura que nós seres humanos também apresentamos, que é traqueia, distribuídos no interior do corpo do animal e que levam gás oxigênio diretamente aos tecidos, sem depender de pigmentos respiratórios. O conjunto desses tubos forma um sistema traqueal. Em alguns pontos desse sistema, a traqueia se abre para o exterior do corpo do inseto por meio de orifício chamado espiráculos, por onde ocorrem as trocas gasosas com o ambiente. Então, olha aqui, então ele coloca, vamos dizer, nós temos a traqueia, né? E essa aqui, ela tem uma projeção para fora do corpo do animal, que é onde ele ocorre as trocas gasosas. Esse conjunto, então, nós chamamos de espiráculos. Aqui, então, é o saco aéreo que facilita, então, o animal a, vamos dizer assim, a voar, ficar leve. Tá? Então, a representação da parte do sistema traqueal do sistema, então, de um inseto. Os insetos apresentam reprodução sexuada e fertilização interna. Então, até então, nós vimos que depositava os seus ovos para fora, e daí tinha que encontrar o gameta feminino, e daí fazer ocorrer a fecundação. Aqui não. Então, a reprodução é sexuada e fertilização interna. A maioria é ovípara, mas algumas espécies são ovovivíparas. Então, no momento da cópula, os machos da maioria das espécies depositam os espermatozoides no interior do corpo da fêmea, então a maioria. Os espermatozoides fecundarão os ovos que passam por um período de desenvolvimento no interior da fêmea, então ficam um pouco ali para se desenvolver, antes da póstula, né? Então, antes de ser depositados esses ovos. Os ovos recebem uma casca que irá protegê-los da perda da água para o ambiente, tá? Então, a perda da água para o ambiente. O desenvolvimento dos insetos ocorre de maneira diferente. Algumas espécies passam por uma série de transformação até atingir a fase adulta, as chamadas metamorfose, né? Modificação, que pode ser completa ou incompleta. Então, vamos verificar qual é a diferença das duas, tá? A metamorfose completa ocorre em insetos como? Então, a metamorfose completa ocorre então, com insetos como borboleta, besouros, abelhas, moscas e formigas. Nesse tipo de desenvolvimento, o ovo eclode uma larva que se transforma em pupa, a qual se desenvolve em um inseto adulto. Então, primeiro, o ovo vai eclodir, vai sair uma larva, essa larva vai crescer, que vai se transformar numa pupa e depois sim que vai sair no inseto adulto. Olha aqui. Utilizamos bastante a borboleta porque é o que mais conhecemos, né? Então, ó, deposição dos ovos,
Aí aqui nós temos a larva, ela vai crescer, vai chegar um momento que ela vai se transformar numa pupa, que ela fica dentro daquela casinha, vamos dizer assim, né, da pupa. Então ela fica ali fechada até que o seu desenvolvimento para no inseto adulto seja completo. A metamorfose incompleta, então isso é completo, então ela passa por todo o projeto, as fases, né? Então, na metamorfose incompleta, ocorre em alguns insetos, como baratas, gafanhotos, percevejo e tesourinhas. Nesse tipo de desenvolvimento, os indivíduos saem dos ovos, são parecidos com os adultos e não existem as fases da larva e da pupa. O desenvolvimento ocorre por meio de modificações graduais. As mudas, as formas jovens, chamadas ninfas, passam, então, por algumas mudas até se tornarem adultas. Então, elas, ó, a deposição dos ovos, eclodem, né? Os ovos, então, saem dos ovos como se fosse um adulto pequeno, né? Jovem, olha aqui, ó. Forma jovem as ninfas e depois adulto tem uma pequena modificação ali, mas já sai bem parecido, tá? Existem insetos que não sofrem metamorfose durante o seu desenvolvimento. Nesse tipo de desenvolvimento, os animais nascem semelhantes aos adultos, como as traças. Então, já sai, olha aqui, do ovo, já nasce então a forma jovem da ninfa, mas já é idêntica à fase adulta. Aqui, se vocês observarem, ocorre uma modificação na coloração, às vezes algum formato, alguma coisa, mas é bem parecido. E aqui não. Aqui já sai idêntico, tá, pessoal? Durante o seu desenvolvimento, o juvenil sofre uma série de mudas que resultam no crescimento do corpo e no amadurecimento, então, dos órgãos reprodutores, tornando o animal apto para a reprodução. Ok, pessoal? Então, hoje eu vou parar por aqui, que a próxima aula nós vamos dar continuidade, então, tá? Beijos, até mais!